Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora o primeiro pós-jogo do ano com a gente junto aqui em 2026. O Corinthians perde para o Red Bull Bragantino de 3-0 pela segunda rodada do Campeonato Paulista desse ano. Cara, antes de fazer uma avaliação do jogo e de tudo que aconteceu nessa noite trágica em Bragança, de fato fugiu do controle, fugiu do normal o que aconteceu hoje em Bragança. O resultado em si, um 3-0, é muito expressivo, ainda mais no começo de temporada, para uma equipe que não é tão qualificada assim, mas a gente tem que entender um pouco dos contextos. Qual que era o contexto do Corinthians para o jogo de hoje? A gente está vivendo um período do calendário no futebol brasileiro nesse ano em que todos os campeonatos estão totalmente encurralados. Tá tudo ali encavalado um em cima do outro. Então o Corinthians já começou o ano no comecinho de janeiro, tendo que voltar de uma pré-temporada, sendo que foi campeão dia 21 de dezembro de 2025. Não, nem teve pré-temporada. Não teve, foi menos de uma semana. Foram ali, no máximo, 12, 13 dias para o Corinthians voltar a se representar, começar a treinar e estrear no Campeonato Paulista. Aí você estreia contra a Ponte Preta. O Corinthians, naquele momento, até utilizou uma estratégia de colocar mais titulares do que mais reservas nesse jogo. O que eu não contesto, era começo de campeonato, para dar uma rodagem, o Corinthians de fato precisava vencer para começar bem no Campeonato Paulista, fez isso, escalou boa parte dos titulares e ganhou. Venceu e convenceu contra a Ponte Preta. Hoje era natural que o Corinthians poupasse um pouco dos seus jogadores visando a sequência do campeonato. Porque a gente está falando de uma equipe que volta agora das férias, que começa uma nova temporada depois de terminar muito desgastada a última, e já começa com Ponte Preta no final de semana, Bragantino agora no meio de semana, quinta-feira, domingo tem Majestoso contra o São Paulo, aí você pisca que já tem jogo contra o Santos de novo, logo mais tem Campeonato Brasileiro, tem Supercopa do Brasil, vai encavalar tudo ao mesmo tempo, e o Corinthians ele precisa minimamente estar preparado para quando vir essa sequência forte. Então o corintiano que ele chega aqui para analisar esse jogo contra o Bragantino, na minha visão ele não pode ficar bravo com a escalação inicial tendo muitos jogadores do time reserva. Não pode ficar bravo, porque é natural ter esse rodízio e esse rodízio precisa acontecer. Senão esse time vai chegar esfacelado para jogar contra o Flamengo, por exemplo. Vai chegar esfacelado para jogar os primeiros clássicos do ano. Não vai aguentar um ritmo forte no começo do Campeonato Brasileiro. Então é natural ter essa troca. Mas o que não significa que o time do Corinthians foi bem escalado hoje pelo Dorival Júnior. Porque não foi. A gente sabe que o elenco tem muita lacuna. Muita lacuna. O Corinthians até está fazendo um bom mercado de transferências nesse momento, está preenchendo alguns espaços que precisavam ser preenchidos. A lateral direito, o Pedro Milans tem tudo aí para chegar. Chegou o Gabriel Paulista, estreou hoje contra o Bragantino. Tem o Matheus Pereira no meio, o Caio César para ataque, pode chegar o Alisson. O Corinthians está se movimentando sim no mercado. Mas hoje, o elenco que está à disposição nesse momento para o Dorival Júnior é muito escasso. Tem poucas peças e quando você substitui os titulares para colocar quem está no banco de reservas, você perde e muito na qualidade. Tem jogador nesse time titular do Corinthians que nem reserva tem ainda no elenco. Que não tem nenhum jogador para minimamente fazer uma sombra. Não é um cara que às vezes não é do mesmo nível do titular, mas está ali para brigar por posição. Não. Tem muito jogador, como é o caso das laterais, como é o caso do gol, que não tem reserva nenhum dentro do Corinthians. Nenhum. Não tem a mínima competitividade. Agora que está acertando com outro jogador, que a gente pode começar a ver isso. Mas o Corinthians, de fato, tem um elenco cheio de lacunas nesse começo de campeonato paulista. Mas, mesmo tendo cheio de lacunas, eu acho que todo corintiano já entendeu que tem alguns caras que não podem vestir a camisa mais do Corinthians, independente se você tem elenco, independente se falta peça, você não pode ter o zagueiro Kaká no elenco do Corinthians. Independente de faltar zagueiro, de faltar jogador improvisado na lateral direita, lateral esquerda, independente da posição, você não pode ter um cara de uma qualidade tão baixa, de um nível tão baixo como jogador do Corinthians. A gente viu ano passado, Corinthians campeão de Copa do Brasil, campeão estadual, não dá para continuar esse ano de Libertadores, Corinthians disputando vários campeonatos, ter um zagueiro de um nível tão baixo assim, cara. E me surpreende até a gente tá tendo que falar disso em 2026, mano. Porque o Kaká, ele chega no Corinthians no começo de 2024. Outros jogadores que para mim são extremamente questionáveis e também não tem que vestir a camisa do Corinthians, como é o caso do Hugo, como é o caso do Charles, também chegaram em 2024.
A gente está ali 2 anos depois da contratação, 1 ano e meio depois da contratação, como que é o caso do Charles. E até agora a gente tem que estar aqui falando que esses caras não servem para vestir a camisa do Corinthians. Quando que o Kaká convenceu com a camisa do Corinthians, cara? Beleza, ele é um zagueiro artilheiro, aparece bem no ataque, é o zagueiro com mais gols com a camisa do Corinthians nessa década, né, de 2020 para cá, mas defensivamente, na função dele, ele é um zagueiro muito limitado. Ele é um zagueiro muito ruim, que pouquíssimas vezes fez jogos bons com a camisa do Corinthians. E até agora ninguém enxergou que esse cara precisa sair, além dos torcedores, além de quem analisa. A diretoria, todo mundo que está dentro do clube, parece que até agora não enxergou que o cara precisava sair. E não só não enxergou, como exerceu a cláusula de compra de 24 milhões de reais por esse cara. Até agora já se passaram mais de 2 anos do anúncio e o Hugo Botinha continua sendo o lateral do Corinthians. Nesse momento é o reserva imediato do Bidu, tá? Porque o Angeleri não tem contrato mais com o Corinthians, não tem um outro lateral esquerdo engatilhado com o clube nesse momento, o Hugo Bota é o lateral reserva do Bidu nesse momento. A gente viu hoje, não tem a menor condição. Ele e o Kaká, nas 2 laterais, sofreram um baile o jogo inteiro. Foi pro Mosquera, foi pro John, foi pra ultrapassagem de lateral, o jogo inteiro tomando baile. E permaneceram, né? O Kaká permanece até o final, o Hugo é substituído, mas fica muito tempo dentro de campo. E ficou lá, e são caras que estão ainda no Corinthians. O Charles, a mesma coisa. Jogador que não tem nível nenhum de Corinthians. Não tem a menor condição de vestir essa camisa e segue lá. E segue sendo escalado, e segue sendo colocado à frente de outros jogadores que poderiam ter mais uma minutagem. Eu sei que muita gente não gosta do Rian, por exemplo. Mas pra mim é um jogador de um nível maior que o do Charles e um cara de um custo menor. E foi emprestado pro Fortaleza. O Charles continua. Tem moleque da base pedindo passagem. O Charles continua. O Pedro Raul, rapaziada, que tem cara que viu a temporada dele pelo Ceará e ficou iludidinho com os gols dele ano passado, sendo que é um jogador que a carreira dele inteira foi bem em clubes menores e nos clubes grandes, foi considerado um dos piores jogadores da história, como é o do caso do Corinthians, como é o caso do Vasco. Esse cara foi titular hoje. A gente passou raiva com ele em 24, teve que emprestar em 25 porque todo mundo sabia que não tinha o menor nível de competir em alto nível. E agora em 2026, de novo, recebendo chance. Então, cara, eu entendo todo o contexto, é começo de temporada, não é para se desesperar, vamos ter muita calma. Foi 3-0 pro Bragantino, foi feio, mas é o segundo jogo do ano, o Corinthians fez um ótimo 2025, tem time para fazer um bom 2026. Agora, essas lacunas no elenco e a insistência em alguns jogadores fora de nível do Corinthians me preocupam e me irritam. Hoje poderia muito ter começado com o Jacaré na lateral direita, ter dado uma chance para ele. Meio de campo talvez mais leve, poderia ter começado em vez do Charles. Não havia necessidade nenhuma de ter o Pedro Raul no ataque do Corinthians. Já era para ter se movimentado para ter um lateral esquerdo reserva sem ser o Hugo Bota. Então essas coisas acabam me irritando. Mas, cara, vamos entender também. Começo de temporada, tinha que poupar, estava certo em poupar, tem clássico no final de semana. O Dorival, para mim, não escolheu as melhores escolhas, mas, de fato, tem todo um contexto por trás de uma péssima partida que o Corinthians faz. É uma partida horrível, o time não jogou nada, teve alguns poucos bons momentos na partida, especialmente na bola parada no primeiro tempo, uma outra jogada do Dieguinho, no segundo tempo algumas oportunidades do Yuri Alberto, com já saiu do banco de reserva, mas eu acho que também todo mundo entendia que no momento que saiu a escalação a gente entendeu que ia ter muita dificuldade no jogo pela escalação. A gente viu o jogo junto, logo quando apareceu os jogadores perfilados, a gente falou, pô, que doideira pensar que hoje tem, sei lá, 3, 4 titulares aí que pode ser que daqui 1, 2 semanas nem estejam mais no Corinthians. O Corinthians já recebeu sondagens pelo Pedro Raul e tá tentando negociar ele ao longo dessa janela, apesar de que tem também alguns momentos de mercado para ele ficar no Corinthians caso o Roberto saia, o que na minha opinião é um absurdo. O Kaká tem proposta do Atlético Paranaense para retornar para lá, também pode ser que, pô, daqui alguns poucos dias antes até do jogo do São Paulo, o Kaká nem seja mais jogador do Corinthians. Eu espero que o Atlético não tenha desistido agora, né? Depois de ver esse jogo. Então, tomara que ninguém do Atlético Paranaense tenha assistido a partida de hoje. O Hugo também é um jogador que não tem qualidade para jogar no Corinthians, não tem que mais estar aqui. O Charles, a mesma coisa. Tem vários jogadores que a gente pode aqui ficar citando que não tem qualidade para jogar no Corinthians e hoje demonstraram mais uma vez. Cara, eu fico com muita dificuldade de, assim, esculachar o Dorival Júnior no jogo de hoje, apesar de que o Corinthians tomou um sonoro 3-0 e eu acho que ele substituiu errado mesmo quando ele foi tentar corrigir a rota ao longo do jogo. Mas eu acho que a escalação, apesar do Kaká, tipo, por exemplo, na minha opinião, o Jacaré poderia ter sido uma opção na lateral direita,
O próprio Kaká poderia ter saído no intervalo ao invés do Tchoca. Não acho que fazia uma partida pior que a do Kaká, por exemplo, que falhou muito feio no primeiro gol, na minha opinião. Em todos os gols, na verdade, mas no primeiro gol também. Eu acho que foi um problema realmente de um time que está desentrosado no começo de temporada, com opções horríveis no ataque. Eu acho que o Dorival ele tem sim problemas táticos ao longo do jogo, tem problemas na escalação, mas não por opção, pelas peças que ele escolheu para ficar dentro de campo. Vou dar um exemplo, no campo de ataque, ele escalou o Pedro Raul e o Guinegão. Cara, o Guinegão não tocou na bola. De novo, contra a Ponte Preta já tinha tido muita dificuldade de participar no jogo. E hoje, mais uma vez, foi escalar um time do Corinthians que não favorece o moleque, pô. Todas as vezes que a gente viu ele encostar na bola, praticamente foi fora da área, foi numa beirada de campo, onde tinha muita dificuldade do que fazer com a bola. Dentro da área ele recebeu uma, onde ele dominou, tentou dar uma enfeitada, uma pentecada na bola para conseguir finalizar e acabou perdendo. O Pedro Raul não conseguiu fazer porra nenhuma o jogo inteiro. O Charles com muita dificuldade também, errava todas as jogadas. Ele é um cara que tinha que distribuir, porque ele estava como segundo volante pisando mais no ataque, não conseguia fazer absolutamente nada. O Hugo, todas as vezes que pisou no campo de ataque, errou. O Kaká não conseguia sequer pisar no campo de ataque, defendendo foi um pânico o jogo inteiro. Eu acho que assim, é normal que aconteça essa rodagem no elenco. Eu sou a favor dela, inclusive, porque o jogo importante, de fato, é contra o São Paulo. Se for para escolher perder o Bragantino, mas vencer o São Paulo no domingo, eu acho que faz todo sentido. Mas agora esse elenco também criou uma obrigação de vencer o São Paulo no domingo pela forma como perdeu hoje. O Corinthians não pode tomar 3-0, seja lá de quem for. Do Bragantino, muito menos, uma segunda rodada de Campeonato Paulista. É foda pra gente, realmente. A temporada acabou no dia 21. Mas a temporada deles também acabou dia 7. E o Corinthians é campeão da Copa do Brasil, atual campeão da competição, atual campeão do Campeonato Paulista também. Não pode jogar da forma como jogou hoje. Eu acho que depois, quando entraram os titulares, o time até melhorou, conseguiu criar um pouco mais de oportunidade, ter um pouco mais de controle da bola, não rifar tanto, não devolver com tanta facilidade para o time do Bragantino. Mas, de qualquer forma, também teve inúmeros erros. Os próprios jogadores titulares, o Yuri Alberto perdeu o que não pode perder. No campo de defesa também o Carrilho perdeu algumas oportunidades muito claras. O Carrilho também tem me incomodado muito quando vem voltando para esse time do Corinthians. Eu acho que tem várias coisas aqui pra gente analisar mais individualmente do que qualquer coisa, mas é um time do Corinthians que precisa sim se reforçar. Que bom que já teve esses 4 reforços aí que você falou. Só teve um que conseguiu entrar em campo hoje, que foi o Gabriel Paulista, que nem estreou bem, mas são caras que vão ser importantes. Cara, o Caio César é um jogador que oferece uma característica diferente, beirada de campo, coisa que hoje o Corinthians praticamente não tem no seu elenco. O Pedro Milandes vem para ser um lateral direito que a gente já viu hoje que não tem, porque uma opção é o Jacaré, que é o moleque da base que ainda não convenceu no profissional, nem na base foi bem no único jogo da Copinha que disputou. O Kaká não é lateral direito, e nem sequer é um bom zagueiro, imagina a lateral. As outras opções que a gente teve na temporada passada foi o Charles por ali, foi o Félix Torres por ali, o Léo Maná chegou a jogar. Então, cara, eu acho muito difícil que um lateral que era titular do Peñarol seja pior do que todos esses caras. Fora isso, tem o Matheus Pereira também, que vai ser uma opção para meio campo. Eu me recuso também a acreditar que ele vai ser pior que o Charles, um jogador que chegou a pisar no Barcelona e na Juventus. Tudo bem que não jogou de fato por lá, mas passou por esses clubes. Foi um jogador importante também no Eibar quando esteve por lá, agora no Fortaleza estava bem também. É um Corinthians que, tá se moldando. Isso que é foda também. O fato do Transferban ter caído tão tarde assim na temporada não permite que hoje, por exemplo, que a gente já tenha essas situações encaminhadas. O Matheus Pereira ele foi anunciado que ele ia ser jogador do Corinthians no domingo. Hoje é quinta-feira e ele ainda não conseguiu estar em campo. Ele já estava treinando com o Fortaleza, ele poderia jogar. Fez a pré-temporada por lá. Fisicamente ele está apto. Mas o Corinthians simplesmente não teve tempo para agilizar essa situação. Caio César a mesma coisa, Milandes a mesma coisa. Agora tem que correr atrás de mais situações do mercado também. Você citou do próprio Alisson, que se chegar vai ser um jogador importante também numa posição onde o Corinthians precisa, claramente, esse meio campo do Corinthians precisa de mais opções. É foda. Tem que correr atrás agora nesse momento, porque a temporada começou num momento onde foi muito cedo realmente pra gente, teve 8 dias de pré-temporada só. A temporada voltou, se eu não me engano, com 3 semanas que o Corinthians era campeão da Copa do Brasil. O que é um absurdo do calendário da CBF, a quantidade de jogos encavalados que vai ter nesse meio de caminho, mas não tem o que fazer. Agora é correr atrás do prejuízo, tentar entrosar esse time o mais rápido possível, fisicamente deixar todo mundo apto, até porque tem muitos jogadores também que não estão sequer relacionados ainda nesse momento. O Martins, a gente sabe a situação dele tá na Venezuela, o Ranieri ainda não foi utilizado, o Memphis também, o cara que recebe 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões, seja lá quanto ele recebe, ele não pode ficar de fora desses jogos por controle de carga. Por que ele é o único controle de carga? Eu aposto com vocês, no domingo vai ser titular. O Corinthians tem que agilizar essas situações porque é um campeonato paulista muito complicado e que corre sim risco de ficar de fora da próxima fase. O Campeonato Paulista desse ano, o calendário do futebol brasileiro nesse ano ele é muito cruel, cara.
Então... Muito a ver assim, com a Copa do Mundo também, mas muito a ver com a CBF. Muito a ver com a CBF. E aí, quando que apresenta o calendário, o Samir Chaud lá apresentou as mudanças da CBF, que todo mundo elogiou, aplaudiu, eu fui ao contrário dessa linha de raciocínio. Claro que tem algumas ideias boas, mas você simplesmente encavalou tudo no começo do ano. Para aliviar um pouco mais, meio do ano e final do ano, sim. Mas esse começo do ano é uma zona para qualquer clube brasileiro. E aí, se você não é um Flamengo, se você não é um Palmeiras, se você não é até agora um Cruzeiro, que são times que têm um poderio financeiro maior, que podem de fato investir, é muito difícil que você consiga competir em mais de uma frente com qualidade. Hoje o Corinthians vai ter um mês de janeiro e um mês de fevereiro cercado por Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil. Já vai dar um tempinho e já vai iniciar a Libertadores, e já vai iniciar a Copa do Brasil, que o Corinthians é o atual campeão. Então, cara, é muito jogo, é muita sequência de jogos importantes em um período curto. Você pega esse novo regulamento do Campeonato Paulista, o Corinthians joga metade dos seus jogos contra adversários de primeira divisão. São 3 clássicos e o Red Bull Bragantino. E você tira os outros, você colocando os outros 4 times nesse bolo, você ainda teve uma Ponte Preta, que estava esfacelada no domingo, mas na teoria é um clube de Série B. Também tem o São Bernardo, que é um clube de Série B, que o Corinthians vai enfrentar e que é super organizado. Os outros 2 adversários, Velo Clube e Capivariano, um pouco mais fracos. De fato, o Corinthians tem condição de mesmo poupando, ganhar. Mas o resto, forma, cara, é muito complicado, mano. Vai jogar 3 seguidos com o time de Série A. Jogou com o Bragantino hoje, vai jogar contra o São Paulo agora no fim de semana e vai jogar contra o Santos fora de casa. Então, é muito ingrato, assim. E não é passar pano, fazer a meia-culpa, mas, de fato, é muito complicado esse cenário. É muito complicado. Eu não consigo nem vir aqui direito e também esculachar o Dorival, esculachar o elenco do Corinthians, porque é muito jogo importante um em cima do outro. Você já começa a temporada tendo que jogar com o Bragantino, tendo que jogar com São Paulo, Santos, aí vem Palmeiras, aí vem Flamengo, aí vem Brasileirão, aí depois vem Libertadores. É complicado. E o corintiano tem que ter noção que a gente vai sofrer alguns jogos. Se o ano passado a gente já falava muito que esse elenco do Corinthians escolhia jogo para jogar, que esse elenco do Corinthians, quando que ele queria, ele realmente apresentava um bom futebol, em outros jogos não tinha a mesma intensidade, a gente vai sentir isso muito claramente no começo de 2026. Porque o Corinthians vai precisar de fato dosar jogos. O ano passado, muitas vezes, dosava demais, e isso irritava muito o torcedor. Esse ano vai precisar dosar. Hoje precisou dosar. Daqui a pouco vai precisar dosar porque vai ter uma Supercopa, não tem como você estrear contra o Bahia no Campeonato Brasileiro com o time titular dando 100%, sendo que no final de semana você tem um jogo que vale taça contra o rival nacional num baita confronto. Não tem como. No primeiro grande confronto do futebol brasileiro, não tem como você começar o Campeonato Brasileiro contra o Bahia com os times titulares. Com o time titular. Não dá. É loucura fazer isso. Não tem como a gente pensar num Corinthians titular contra um Velo Clube, mesmo precisando pontuar no Campeonato Paulista, tendo em vista que tem outros jogos importantíssimos perto. De Campeonato Brasileiro, clássicos de Campeonato Paulista também, um pouco antes ali tem o jogo do Palmeiras, que vem logo na sequência. Então, é muito complicado esse cenário de começo de temporada, até porque o Campeonato Paulista esse ano não permite erro. Ele não permite que você vacile em 2, 3 jogos. Se o Corinthians tiver um mau rendimento, como teve hoje contra o Bragantino, aí perde um clássico, aí tropeça, sei lá, contra o São Bernardo da vida, já fica muito complicado no cenário de classificação. Você tem que, basicamente, em meio a vários campeonatos, ter um campeonato paulista de excelência na fase de grupos para você se classificar e se classificar em boas condições de avançar e ir longe na competição. Porque, avançar em 8º, beleza, passou de fase. Mas aí, para pegar direto o Palmeiras nas quartas, complicado também. Só jogar fora de casa, complicado também. Então, é muito cruel, mano. Muito cruel, muita desorganização. É impressionante o quanto que arrebentam com o calendário do futebol brasileiro, quanto não se preocupam com os jogos. E é isso. Esse é o calendário e o Corinthians vai ter que saber se virar com isso. Vai ter que saber se virar, não perder pontos bestas, saber competir e para isso precisa de elenco. Para isso precisa minimamente conseguir competir se você tirar o Hugo, se você tirar o Mateuzinho, se você tirar o Matheus Bidu. E é nisso que a diretoria do Corinthians precisa trabalhar agora. Não é necessariamente você ter um time titular estrelado, que brilhe, com uma porrada de bom jogador. O time titular do Corinthians, ele é capaz de competir. Tem um ótimo goleiro, 2 bons laterais. Defensivamente, pelo menos ali com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, nesse momento,
tá se estabelecendo. Raniel é um bom jogador, um bom primeiro volante. Bidon, Garro, a mesma coisa. Você tem uma boa dupla de ataque que é extremamente decisiva. Yuri Memphis. Uma outra peça no banco que pode entrar no segundo tempo. Agora, mesmo sem dinheiro, o Corinthians precisa se movimentar para colocar esse time, não só o time titular, mas o time reserva também como competitivo. Porque o de hoje não existe. Se o Corinthians precisar poupar com o time de hoje, com boa parte dos jogadores que jogaram hoje, é sinônimo de derrota. O Corinthians não vai entrar em alguns jogos derrotados. O Corinthians, de fato, vai ter que abrir mão de campeonatos, abrir mão de jogos. Porque o time que entrou em campo hoje não foi capaz, e eu acho que em outros momentos também não seria capaz de competir em jogos de alto nível. Ainda mais pelas improvisações e as peças questionáveis que a gente falou. Eu acho que todo corintiano entende, né, que tem um time sim competitivo. Senão à toa a gente ganhou 2 títulos ano passado, fez bons jogos sim em momentos grandes, mas é um time que precisa de elenco. E a gente, entre aspas, até o momento, mais se enfraqueceu porque tiveram muito mais saídas do que chegadas. Tem jogadores até que estão afastados nesse momento que não vão ser utilizados. Jogadores que retornaram, como o caso do Alex Santana, como o caso do Renato, como o próprio Hector Hernandes, que segue afastado e tem uma indefinição ali sobre ele também. Mas o Corinthians hoje, apesar de que ele teve o reforço de moleques da base que foram além do que a gente imaginava, como é o caso de Guinegão, André e Dieguinho, o Corinthians ainda assim precisa de movimentações no mercado para se estabelecer. Esse time reserva vai ser muito acionado ao longo da temporada. Ó, eu vou olhar aqui que a gente tem o calendáriozinho que a gente anota os jogos. O Corinthians joga com o São Paulo no domingo, vai ter que jogar com os titulares, e joga contra o Santos na Vila Belmiro. Vai ter que jogar com os titulares também, é clássico, não tem jeito. É jogo de Série A. E na sequência joga fora de casa contra o Velo Clube. Vai colocar os titulares? Não tem como. Vai arrebentar os caras, pô. Vai ter que jogar com o time reserva. E o time reserva que jogou hoje do Corinthians, eu não sei se tem capacidade de ganhar do Velo Clube. Talvez tenha, mas eu não tenho essa garantia. Agora, se a gente tiver um jogador, um reserva um pouco melhor do que o Pedro Raul no ataque, um lateral um pouco melhor do que o Hugo na lateral esquerda, o Milans já na lateral direita, a gente pode já realmente enxergar uma luz um pouco melhor nesse fim do túnel, nesses jogos pequenos onde a gente já fala, pô, o time reserva do Corinthians é capaz de vencer. Hoje eu não sei se esse time que jogou hoje pela incapacidade de alguns jogadores que tem nesse elenco, que na minha visão não tem sequer a capacidade de ser reserva do Corinthians, não tem capacidade de vestir a camisa do Corinthians. Então acho que é nisso que a diretoria do Corinthians, Marcelo Paes, nesse momento tem que trabalhar muito. Em engrandecer esse elenco, fortalecer ele, porque ele vai ser muito acionado na temporada. Se ano passado já foi, essa temporada vai ser muito mais. E, cara, você tá falando de jogos contra o Velo Clube, jogos de adversários mais fracos. O Campeonato Paulista, por exemplo, ano passado, ele permitia que você tropeçasse um jogo ou outro. O Corinthians fez uma primeira fase de Campeonato Paulista perfeita. Ele perdeu só pro São Paulo. O resto teve um empatezinho outro que tropeçou ali, Portuguesa, Guarani, mas Portuguesa, no Guarani geral... e Palmeiras, os únicos 3 empates. Então, no geral, teve um ótimo desempenho na fase de grupos do ano passado. Mas mesmo assim, para você se classificar no antigo modelo do Campeonato Paulista, você poderia perder ali 2, 3 joguinhos e fora de casa contra um adversário menor, mais organizado, você perder um clássico, passar ali não com uma quantidade absurda de pontos, mas dá para passar. Esse ano é muito complicado, cara. Você perder um jogo desse pro Velo Clube, ou não ganhar um jogo desse pelo Velo Clube, você tira essa responsabilidade e joga para você ter que ganhar um clássico de qualquer jeito. Para você ter que emendar uma sequência de vitórias de qualquer jeito. É muito difícil. É campeonato de tiro curto, são 8 jogos, e em 8 jogos, talvez 2, 3 tropeços sejam suficientes para você acabar com a sua chance do campeonato. De você acabar, jogar no lixo um primeiro campeonato no ano, e às vezes, que nem você falou, às vezes não tem nem o que fazer. Às vezes a decisão é a correta, mas pela falta de elenco, falta de qualidade, e por um calendário horroroso do futebol brasileiro, você acaba se prejudicando. Vamos com as notas então, falar individualmente de cada um. Começar pelo Hugo, que fez poucas defesas ao longo do jogo. As defesas que ele fez foram tudo encaixadas no meio do gol. O primeiro gol acho que nem dá pra crucificar ele, um cruzamento perigoso do John. O Sacha gera a dúvida dele se ele sai, se ele vai finalizar ou não. Ele acaba não tocando a bola entra. No segundo gol também uma finalização perfeita do John que bate na trave e entra. E o terceiro sim tem falha do Hugo, a bola vai em cima dele. Faltou acho que um pouco de cacuete ali para ir com o pé ou ser um pouco mais veloz na defesa. Cara, não fez uma boa partida, tomou 3 gols e só encaixou algumas poucas bolas. Todo mundo vai levar nota baixa, um 3-0, não tem muito pra onde correr, vou deixar o Hugo com nota 3. Nota 3 pro Hugo também. Falhou no terceiro gol do Bragantino, foi mal na jogada, tentou encaixar uma bola baixa. O resto do jogo dele não achei desastroso, mas falhou nos gols dos caras, então vai ficar com nota 3. Kaká, zagueiro improvisado na lateral direita do Corinthians hoje, que se vocês estiverem me lembrando, até se você me lembrar aqui, porque eu posso estar enganado,
mas eu não lembro a última vez que um jogador do Corinthians em específico foi o grande responsável por 3 gols que o time tomou na mesma partida. Não me recordo também. Eu não me recordo. Às vezes você lembra de 2 lances, um lance em específico, mas agora 3 lances. Gente, o Kaká ele foi prejudicial para o Corinthians em todos os gols do Bragantino. No primeiro, ele dá completas condições do John receber a bola, olhar, ver o Eduardo Sacha dentro da área, cortar para a perna direita e cruzar. Ele não fechou espaço, ele não veio diminuir o espaço que o John tinha para cruzar, ele ficou olhando, marcação Bluetooth. O John cruzou, a bola passou pelo Sacha, enganou o Hugo, gol do Bragantino. Segundo gol, que começa com uma falha do lateral esquerdo Hugo, que ele perde a bola, não faz a falta, o Lucas Barbosa vem carregando, acha um bonito passe nas costas do Kaká, que além de tomar a bola nas costas, não consegue dar o bote no John, não tenta e não consegue dar o bote, e dá o espaço também para ele finalizar, e aí o terceiro gol é uma humilhação completa. A partida do Kaká já era pavorosa, porque ele já vinha falhando em recursos técnicos e de marcação. Ele conseguiu, além disso, ser humilhado pelo Mosquera no terceiro gol, que balançou para lá, para cá, o Kaká 1 milhão de vezes, finalizou, o Hugo falhou e saiu o terceiro gol do Bragantino. Partida patética, pelas falhas individuais, por ter comprometido em todos os gols da goleada do Bragantino no jogo de hoje e também porque nos outros lances não agradou em nada. Ele é zagueiro, claro que ele é zagueiro. Ele está improvisado, ele não tem um cacuete naquela função, mas o Kaká não atacou a linha de fundo em uma oportunidade no jogo inteiro. Em nenhuma oportunidade. Ele não tentou chegar na linha de fundo. Bola no pé, em nenhum momento também chegou a dar um passe um pouco diferente, tentar construir uma tabela, nada, passes protocolares para trás. Inclusive na origem do Bragantino, na origem do primeiro gol do Bragantino, que ele falha não marcando o John, ele também falha porque ele vai atrasado marcar o Gustavo Marques, que é zagueiro do Bragantino e estava aqui na lateral do campo com a bola. Se ele fecha o espaço, o zagueiro dos caras provavelmente ia se desesperar e poderia ter cedido a bola para o Corinthians. Ele mais uma vez tomou uma decisão errada, teve um movimento ruim na partida e deu origem ao primeiro gol do Bragantino no jogo. Nota 0 para o Kaká, não tenho o que argumentar. Infelizmente, hoje foi um jogo para talvez abaixar o valor que o Atlético Paranaense ia pagar, mas felizmente hoje foi um jogo para decretar que o Kaká não pode mais ser jogador do Corinthians e se ele for mantido no elenco, se ele tiver a manutenção dele, é um gigantesco erro. É um dos maiores erros que o departamento de futebol do Corinthians pode tomar. Nota 0 para esse cara. É a pior partida do Kaká com a camisa do Corinthians e tomara que seja a última. É isso que você falou, mano. Ele falou nos 3 gols. O primeiro, a preguiça do Kaká desde o começo da jogada. Primeiro para fechar o Marques na ala esquerda do ataque dos caras, na ala direita do ataque do Corinthians. Na faixa do meio campo ainda. Ele dá um espaço bizarro pros caras. E na preguiça. Ele tá com preguiça de chegar perto, porra. E depois, quando chega no John, a mesma coisa. Tá ele e o Choca, os dois aqui. Qualquer um dos dois poderia ter ido. Mas o Kaká é a porra do lateral direito. É ele que tem que fechar aquele espaço. E ele tá aqui, perto da área, dando 2, 3 metros pro John pensar, olhar, visualizar o cruzamento e executar. E é culpa dele. É muito culpa dele. O segundo gol é a mesma coisa. Ele não fecha a perna esquerda do atacante canhoto, porra! Ele não fecha, ele dá o corredor pra ele ir e finalizar. E o terceiro também é outra bizarrice, que nem você falou, ele é completamente humilhado. Na reta final do jogo ele ia dar uma bordoada lá pra tomar um cartão amarelo também, porque ele ia dando espaço pros caras avançarem. E tem a desculpa de no primeiro tempo ele ter feito o que ele fez, porque ele é lateral direito, mas no segundo tempo ele jogou de zagueiro. O Mateuzinho entrou no intervalo, não tem desculpa, é nota 0. E eu arrisco dizer que essa partida do Kaká é pior que qualquer partida que o Félix Soares já fez com a camisa do Corinthians. Pra mim o Félix é o pior que eu vi. Mas o Kaká hoje fez uma partida digna de ser muito pior que qualquer partida que o Félix Soares já fez. Dá pra colocar na briga aí com algumas. Vergonhosa, nota 0, vai embora. Gabriel Paulista, uma estreia muito ruim com a camisa do Corinthians, muito mal posicionado. Teve uma que o Bandeirinha acabou salvando ele no impedimento que nem tava. Ainda no início do jogo, tava 0-0 ainda. Chegou a receber bola nas costas também, deu alguns lançamentos errados. Uma estreia bem ruim. Bom que ele chegou, porque claramente um zagueiro de qualidade, senão teria o currículo que ele tem, de passagem para o Arsenal, 7 anos de Valência, jogou no Besiktas, jogou no Atlético de Madrid. Bom que chegou, mas começou mal. Estreou mal pelo Corinthians, que seja realmente uma partida para esquecer, já colocar a cabeça no lugar e seguir em frente, porque é um zagueiro que claramente vai ser importante ao longo da temporada pela escassez desse sistema defensivo do Corinthians,
mas hoje deixou muito a desejar. Em todos os quesitos, eu acho que tem pouquíssimos momentos que dá para destacar o Gabriel Paulista. Uma ou outra saída de bola, um bom desarme no segundo tempo, onde ele consegue inclusive o tiro de meta pro Corinthians, mas é uma estreia para esquecer. Nota, cara, 1,5 pro Gabriel Paulista, foi bem mal hoje. Foi uma estreia de fato bem ruim. Claro, o cara tá chegando agora, é o primeiro jogo, teve poucos dias de treino. Gosto do fato dele ser muito corintiano, se identificado. Também acho que é um cara que pode contribuir. Tenho muitas ressalvas à questão física. Dificilmente acredito que a gente vai ver o Gabriel Paulista tendo uma sequência muito grande de jogos. Vai possivelmente rodar muitas vezes com os zagueiros hoje titulares do Corinthians, André Ramalho e Gustavo Henrique, mas é um cara que chega para somar. Só que hoje, nesse contexto de o Corinthians estar com uma zaga completamente remendada, sem entrosamento, um time que não joga junto, que não estava compactado, que estava perdido em campo, ele foi um dos que sofreram com isso e ele foi também um dos responsáveis para o Corinthians ter feito uma partida muito ruim. Mal em tempo de bola, inclusive o Eduardo Sacha ele não chega a tocar na bola, né? O gol foi do John, o primeiro gol do Bragantino, mas o Gabriel falha na marcação. Ele dá espaço para o Eduardo Sacha se desvencilhar dele e aparecer para tentar finalizar. E o movimento do Sacha, a participação do Sacha é fundamental no gol, porque se ele não tá ali, o Hugo não teria sido enganado e não teria saído o gol do Bragantino. O Gabriel já foi mal nesse lance. Teve outros momentos também que tomou bola nas costas, que não foi bem num contra um, errando alguns passes bestas. Ele até tenta uma ou outra ligação direta de contra-ataque para o Corinthians e passa mal. São poucas coisas que dá para destacar do jogo do Gabriel Paulista hoje. Foi pior que o Kaká? Não. Foi pior que o Hugo na lateral esquerda, que daqui a pouco a gente já vai comentar? Para mim também não, mas foi uma estreia ruim. Vou deixar com 1,5 também o Gabriel Paulista. Foi mal, de fato não passou um bom cartão de visita, mas vamos ver. Nada de ficar queimando o jogador, rapaziada. O cara chegou agora, tem uma partida com a camisa do Corinthians, vamos entender os contextos também. João Pedro Tchoca, que jogou por boa parte do tempo como o zagueiro do Corinthians pelo lado direito e que não fez um grande jogo também, mas para mim um jogo melhor do que o Gabriel Paulista e um jogo melhor do que o Kaká. Minimamente conseguiu ser um pouco mais participativo, apesar de ir mal na saída de bola, passar algumas vezes de forma desesperada, ter cometido uma falta ou outra, inclusive uma no John no comecinho do jogo, que não fazia sentido cometer. No lance do gol também, do John, ele junto com o Kaká, os dois não terem fechado o espaço, mas pelo menos ele foi um pouco mais combativo. Tirou uma bola ou outra a mais em relação ao Gabriel Paulista, por exemplo, mas não que aumente muita nota. Vou deixar com nota 2 o Tchoca. Inclusive, no intervalo, isso é um erro do Dorival que a gente vai criticar aqui. E isso, para mim, vai baixar a nota do Dorival. Porque no intervalo não existe você tirar o Tchoca e não tirar o Kaká. Não porque o Tchoca é um excelente zagueiro, mas porque o que o Kaká vinha fazendo em campo era uma piada com a cara do torcedor. Era obrigação o Tchoca ficar em campo e não o Kaká. Uma escolha errada. E até porque não faz sentido. Se o Kaká vai embora do Corinthians, ao que tudo indica ele vai, por que caralhos ele vai jogar os 90 minutos? E você não vai dar rodagem para um moleque que vai ficar no elenco. Pra ele se entrosar com o resto do time, para ele pegar a experiência, pô. Jogador de 21 anos que vai ficar no teu elenco. Você tira ele para deixar o cara que vai embora. E que já tinha falhado no primeiro tempo. Qual que é o sentido? Eu não consigo entender. Não acho também que o Tchoca fazia um bom primeiro tempo, mas fazia um primeiro tempo melhor que o Kaká, sem sombra de dúvidas. Teve um ou outro bom desarme no campo de defesa. Com a bola no pé, o Tchoca pra mim também não me agrada. O que ele é viciado em dar lançamento pra ninguém é uma loucura. Mas ele vinha sim melhor do que o Kaká na partida e, cara, talvez até melhor que o Gabriel Paulista. Eu vou fechar com nota 3, a mesma nota do Hugo. Não teria tirado ele naquele momento, apesar de entender também que não fazia uma grande partida. Hugo. Jogador patético, cara. Não faz sentido esse cara ainda vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians não vê que o Angileri tá realmente saindo, que tá nesse momento de indefinição sobre o contrato dele, e você não imediatamente buscar alguém no mercado, pelo menos sondar, se movimentar. Porque se, ao que tudo indica, pra mim, é a impressão que eu tenho, me parece que o Angileri não vai de fato ficar no Corinthians, não vai renovar. Não vai assinar um novo contrato e vai embora. Não existe até esse momento que eles não ter sequer sondado um nome para atuar na lateral esquerda, no lugar do Hugo, porque o Hugo não pode ser sequer cogitado como opção imediata de banco do Matheus Bidu. Moleque, imagina o Bidu machuca por 2 meses e a gente tem que apostar no Hugo, porque senão a gente não tem mais ninguém no elenco. Acabou a temporada. Acabou a temporada, não tem como. Esse maluco. Vai fazer o quê? Vai improvisar alguém na lateral esquerda? Vai colocar o Tchoca para jogar de lateral esquerdo? Como é que vai resolver esse problema? Então não tem como. E o Hugo, mais uma vez, foi uma partida muito ruim.
onde na marcação ele deixa a desejar. Tem alguns momentos onde você vê que o Hugo de fato tem vontade, ele corre, ele tenta, mas ele anda sem ar de confiança. Lembra que ontem a gente estava falando com os moleques sobre jogadores que têm cara de fracassado? O Hugo tem cara de fracassado, pô. Muita coisa. Ele tem a cara de quem tá sempre apavorado de estar vestido a camisa do Corinthians. Porque parece que ele entende que ele não tem qualidade pra estar ali. Ele tenta sobressair de outras formas, mas ele tá sempre com medo. E com a bola no pé, ele também é medroso, cara. Toda vez que ele chega no campo de ataque, ele erra. E erra feio. Ele tem a oportunidade de um bom cruzamento, de pisar na bola, de pensar. E ele não consegue evoluir, ele não consegue desenvolver jogadas. Quando o Bidu entra em campo, é muito nítido a diferença. O Bidu faz o Hugo parecer uma criança jogando bola, pô. Nota 1 pro Hugo, patético. O Bidu, inclusive, ele faz uma partida melhor do que a do Hugo hoje, com 30 segundos o Bidu em campo. Só aquela participação no ataque que ele domina, jogando pra frente Ele cruza pro Yuri finalizar, já é uma participação muito melhor do que o Hugo teve o jogo inteiro. Nota meio pro Hugo, só porque eu não posso dar 0, porque eu não vou colocar ninguém no patamar do zagueiro Carlos Menezes, o Kaká, no jogo de hoje. Porque o que esse cara fez é inacreditável. Mas nota meio pro Hugo. Junto com o Kaká, o principal responsável pelo segundo gol do Bragantino. Ele perde a bola, não faz a falta e dá um carrinho patético para tentar parar a jogada. Lucas Barbosa passa batido por ele. E o resto do jogo dele é muito ruim. Se a gente for pegar as principais investidas do Bragantino no primeiro tempo, fica marcado o gol do John, que vem pelo lado direito de defesa do Corinthians. Mas o Bragantino teve outras 2 chances muito claras que vieram pelo lado esquerdo de ataque deles. Do lado esquerdo de defesa do Corinthians, direito de ataque deles. E todas nas costas do Hugo Botinha. Todas nas costas dele. Ofensivamente, as 2 vezes que apareceu para atacar, tomou decisão errada. Cruzou mal e o Corinthians acabou perdendo uma boa chance de ataque. Nota meio para ele, outro cara que não tem que vestir mais a camisa do Corinthians, rapaziada. Não tinha que investir mais em 2024, mas 2024 você ainda pensava, tipo, pô, não temos muita condição, deixa o cara aí. Ele ter ficado pro elenco em 2025 já me assustou. Se ele ficar em 2026 é papo de... Porra, mano, não sei o que eu posso fazer. Não vou falar nada, senão sou advogado. 3 anos de Hugo Bota no Corinthians não tem como. Não dá. 2 já não tem como, embora imagina gentilmente. Embora gentilmente. Meio de campo, vamos lá. Charles. Muitos momentos o primeiro homem do Corinthians de meio de campo, o primeiro homem da marcação. Vou fazer aqui uma meia-culpa, porque eu até falei que, por que escalou o Charles? Na real, eu até gostei do jogo do Charles contra a Ponte Preta. Achei que foi bem com o primeiro volante na marcação. Então não é tão esdrúxula a escalação dele, porque ele não fez um jogo ruim contra a Ponte Preta. Mas hoje ele voltou a demonstrar o nível Charles, o selo Charles de qualidade que a gente tão bem conhece. Errando muitos passes, perdido na marcação, pouco agregando ao time do Corinthians em campo. Um jogo ruim, um jogo que eu não consigo ver quase nada ali para destacar. Vou fechar com nota 2 pro Charles também. É uma concepção que a gente já tinha e eu acho que vai ficando cada vez mais clara. Contra a Ponte Preta eu vim aqui, fiz pós-jogo, elogiei a partida do Charles, achei que ele de fato foi bem, mas eu acho que é uma concepção que a gente tem que cada vez ter mais claro. O Charles contra times de Série A, times que são de fato de Série A, o Bragantino é um time de Série A, tá aí desde 2019. Um Grêmio, um Botafogo, o próprio Fortaleza que caiu agora, mas estava antes na Série A, ele não vai conseguir render, pô. Mas agora você coloca ele pra jogar contra a Ponte Preta, time de Série B, time que tá desmantelado agora, ele vai mandar bem. Contra um time também que sobe e desce, um Curitiba da vida, o Charles consegue jogar. Você vai colocar ele pra jogar contra o Velo Clube, o Charles vai bem. Nesses jogos ele se sente confiante. É a mesma coisa do Hugo, cara. Parece que o Charles ele não tem confiança pra jogar bola. Ele não tem confiança pra dar uma invertida, pra tentar uma jogada um pouco mais arriscada. Uma finalização. Quantas vezes você viu o Charles finalizar com a camisa do Corinthians? Sem ser de cabeça, tá? Aquela jogada que ele dá dentro da área, que ele vai e cabeceia. Um chute fora da área. Ele tem chute de fora da área pelo Corinthians. Uma finalização de dentro da área. O Charles não tem nada. Ele não participa do jogo. Ele não agrega. Ele tá ali na meia-lua dele. Ele tenta, ele corre, ele desarma. Mas ele não agrega em mais nada. Ele não consegue fazer mais nada. Ele toca de lado e só. E hoje, mais uma vez, o Charles ele não consegue participar do jogo. Ele não consegue agregar ao time do Corinthians nada, com exceção da marcação, em alguns jogos. Até porque hoje ele não conseguiu fazer nada. Vai pesquisar aí, vai procurar quantos desarmes, quantas ações defensivas o Charles teve no jogo de hoje. Eu acho que a gente vai se surpreender com um número bem negativo. Vou deixar o Charles em nota 2. Bahia, que fez dupla de volante com ele. Segundo jogo do Bahia como titular do Corinthians, terceiro dele como profissional. Atuou ano passado contra a Portuguesa no Campeonato Paulista e depois foi titular contra o Botafogo, o jogo que empatou em 1-1 no Campeonato Brasileiro. Pra mim, essa é a melhor amostra do Bahia que a gente teve até o momento com a camisa do Corinthians. Não acho que é um grande jogo, mas eu gostei que esse sim mostrou personalidade.
apareceu para jogar, buscou bola várias vezes naquelas jogadas chatas de meio campo que sofre uma falta e aí já sai jogando no campo de defesa para tentar buscar. O Bahia estava próximo, chamando bola, apontando porque ele queria jogar. E acabou não sendo tão assim no jogo. Gostei também que logo no começo do jogo, com 2 minutos de partida, ele dá um passe bem arriscado no campo de defesa, mas faz uma ótima saída para o time do Corinthians, achando o Charles livre no meio campo. Mostrou personalidade. Gostei da partida do Bahia nos poucos 45 minutos que ele teve em campo. Talvez poderia ter até seguido no segundo tempo no lugar do próprio Charles. Vou deixar o Bahia com nota 4. Até o momento, minha nota mais alta. Cara, eu não fui tão fã do jogo do Bahia, não. Eu acho que teve essa boa saída de bola no comecinho do jogo, mas teve uma outra que ele deixou o Hugo numa situação muito complicada, que ele tenta um passe curto, sob pressão, na fogueira, e o Hugo tem que tirar a bola de qualquer jeito. Foi um pouco afobado, tocando bola pra trás, parecendo o Michael, né? Nem pensa, não toca pra trás. Então, pra mim foi mal nesse lance. Apareceu um pouco mais que o Charles, mas também não consigo destacar muita coisa do jogo do Bahia. E querendo ou não, o meio campo do Corinthians pra mim foi hoje muito fragilizado. Seja pra marcar, seja pra atacar, dificilmente você consegue lembrar de grandes intervenções defensivas ou grandes desinvestidas de ataque de Charles, de Bahia, dos jogadores que estavam no meio de campo do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Muito pouco. Essa transição ofensiva foi mal feita pelo Corinthians hoje, mal feita pelo meio campo. E eu senti o Bahia meio sumidão. É um cara que pra mim ainda tá longe de deslanchar nos profissionais, merece um voto de confiança. Para quem não acompanha as competições de base, o Bahia sempre foi um cara de destaque, sempre foi um cara de seleção sub-17, sub-20. A última copinha do Corinthians, não essa de agora, né, de 2024, 2025, que o Corinthians é finalista, talvez o melhor jogador do time era o Bahia. Era o Bahia e o Denner. Então, o Bahia fez uma copinha espetacular, inclusive marcando muitos gols, acho que foi gols de competição, time, possivelmente. Sendo o volante, camisa 5, capitão. Então, um cara que assim, ele pode ter mais rodagem. Joga de primeiro volante, de segundo, já jogou na base até um pouco mais avançado, mas até o momento, para mim, demonstrou muito pouco. Vou deixar com 2,5, porque não me irritou tanto quanto o Charles, mas também não acho que tenha agregado em muita coisa hoje no time do Corinthians. Dieguinho. Cara, hoje o Dieguinho, pela primeira vez, talvez como profissional, me irritou um pouco. Claro, ele é um jogador que ele tem qualidade. O Corinthians tem, de fato, um atleta muito interessante nas suas mãos. Um cara que dá pra gente lapidar, dá pra desenvolver bem, porque o Dieguinho ele tem um recurso do 1 contra 1 muito interessante. Ele é rápido, ele é habilidoso, ele parte pra cima, que nem você falou do característica do Hugo, por exemplo, ele é o contrário. Ele não tem medo de jogar. Ele não tem medo de ir pra cima, de tentar driblar o adversário. Mesmo que ele erre, ele vai na segunda oportunidade. Ele é um cara que gosta de chamar essas responsabilidades. Quase fez um gol no primeiro tempo, num bonito chute de fora da área. Teve uma outra oportunidade de finalização que ele finaliza mal no último lance do primeiro tempo. Mas eu achei que prendeu muita bola. Tomou muitas decisões erradas, segurou muita bola quando ele poderia ter soltado mais rápido. Eu vou acabar colocando ele acima dos outros que eu dei a nota já, porque ele trouxe pelo menos algo de diferente. Em uma jogada ou outra, teve uma boa finalização, mas me irritou porque de fato não soltou a bola. Em muitos momentos foi muito fominha. Vou deixar o Dieguinho com... Cara, vou deixar o Dieguinho com 3,5. Eu vou deixar ele com a nota mais alta também até o momento pra mim, nota 4,5 pro Dieguinho. Fez a melhor finalização do Corinthians da partida, essa que não foi a melhor porque no segundo tempo teve, mas até aquele momento era a melhor finalização do Corinthians do jogo. Foi até participativo em alguns momentos, conseguiu algumas jogadas individuais interessantes até, mas também perdeu algumas várias jogadas. No segundo tempo, já um pouco sem perna, foi tentando algumas desencilhadas de um lado para o outro, não funcionou. No lance do primeiro gol, quem perde a bola no campo de ataque é o próprio Dieguinho, e depois o Kaká demora a voltar, o próprio Dieguinho também demora a voltar e desenrola tudo aquilo que a gente já comentou. Mas eu também senti o Dieguinho isolado, muito pela escalação do Kaká no primeiro tempo, onde ele não tem companhia naquele corredor, é ele e só, até porque nem o Bahia nem o Charles colaram para aquele lado, o Vitinho estava muito pelo meio e às vezes pelo lado esquerdo, Pedro Raul fincado lá no meio da área, o Guinegão como segundo atacante também um pouco perdido na movimentação, então eu senti o Dieguinho isolado, sem companhia. A gente já viu várias vezes ele jogar muita bola com a passagem do Mateuzinho, até quando ele jogou pelo lado esquerdo contra o Fortaleza no passado, com a passagem do Angileri. Gostei desses movimentos do Dieguinho quando ele está acompanhado. Ele isolado na ponta deu para ver que não funcionou, apesar de algumas poucas boas jogadas ali pela direita cortando para dentro. Mas é isso, nota 4,5 mais alta até o momento. Vitinho, cara, me decepcionou no jogo de hoje, porque tecnicamente, assim como no jogo contra a Ponte Preta, ele foi abaixo.
Ele conseguiu sim uma ou outra boa jogada, uma ou outra boa desencilhada da marcação para chegar na linha de fundo. Teve um bom cruzamento no primeiro tempo, numa cabeçada do Charles, que a bola acabou não entrando. A gente nem comentou desse lance. Cabeçada do Charles, a bola sobra pro Tchoka, que finaliza também em cima do... No meio do gol, a zaga acaba tirando, na sequência o Dieguinho dá o chute forte de fora da área, mas o cruzamento é do Vitinho. Tem também uma outra chance de escanteio, que a bola sobra para fora, ele consegue uma boa jogada individual para a linha de fundo, ele acaba se enrolando na hora de cruzar com a esquerda, tenta cruzar com a direita e acaba perdendo a jogada. Mas ele também tem alguns lances, feios, mano. No segundo tempo ele tenta uma jogada individual onde ele chuta de maneira patética para fora. Ele consegue um passe ou outro interessante, mas que também não entra porque a zaga acaba tirando ele para escanteio. Eu acho que foi um jogador incisivo que tentou ser vertical, tentou achar jogadas, mas errou muito. Assim como foi contra a Ponte Preta, errou muito. Dessa vez jogando como meia, não tem dentro da área, perdendo tantas chances de finalização como foi, mas perdendo várias jogadas também. Achei que foi um jogador um pouco desligado na partida, mas me agradou bem mais do que a galera da defesa, por exemplo. Vou deixar o Vitinho com nota... Pô, mano, era pra ser menor, só que o parâmetro hoje é muito desregulado, porque a partida realmente foi horrorosa. Vou deixar o Vitinho com nota 4. Cara, me decepcionou um pouco também, não acho que fez um bom jogo. Ele teve boas jogadas, as que você citou. Ele, pra mim, no primeiro tempo, ele foi o cara talvez mais lúcido do Corinthians do meio pra frente. Tentou organizar uma jogada ou outra, deu bons passos até pro Hugo Bota explorar aquele lado esquerdo. Mas de fato, assim, não foi o mesmo Vitinho que a gente costumava ver em outros jogos. Eu vou deixar ele com nota 3,5, a mesma que o Dieguinho. Para mim o Dieguinho, cara, teve bons momentos, mas me irritou bastante também, assim como o Vitinho, que fez um bom primeiro tempo até na medida do possível e caiu bastante no segundo tempo. Deixar com nota 3 o Vitinho, para mim as duas notas mais altas até o momento. Gui Negão, cara, eu não queria ter que falar isso, porque eu gosto muito do Gui, é um moleque que surgiu muito bem, tem muito potencial, a gente tem que lembrar, um cara de só 18 anos de idade, tem muito ainda para entregar para o Corinthians, para entregar na carreira, e é um cara que tem potencial. A gente viu o que ele já fez como centroavante nos poucos jogos que ele teve pelo Corinthians no ano passado. Mas o começo de ano do Gui Negão, ele mais me desagrada do que me agrada. Para mim, um jogo contra a Ponte Preta que ele até melhora durante a partida, mas de muita afobação, de muitos erros técnicos e de umas movimentações erradas, e um jogo de hoje que foi até pior que o jogo contra a Ponte Preta. Hoje o Gui, eu concordo que quando você fala que ele não conseguiu aparecer direito pro jogo, mas quando apareceu ele foi muito mal. Até defensivamente, cedeu pelo menos 2 bolas dentro da área pro Bragantino que ele não conseguiu afastar. Ofensivamente, não conseguiu criar nada pro Corinthians. Até na primeira oportunidade que ele teve no jogo, que é uma bola que ele recebe na linha de fundo, ele vai tentar cruzar, ele escorrega e perde a bola de forma patética. No segundo tempo, teve esse domínio que ele recebe dentro da área e ele demora para finalizar, acaba perdendo a bola. Eu não consegui ver o Gui Negão ganhar nada na partida de hoje. Claro, ele jogando como segundo atacante não é a mesma coisa ele jogando como centroavante. Ele não recebeu nenhuma bola em grandes condições de finalizar, nenhuma bola em grandes condições de atacar o espaço. Mas tecnicamente, em relação à movimentação, o Gui não conseguiu fazer nada no jogo de hoje. E ele caiu bem de rendimento. É o que é normal, é moleque, é novo, mas a gente tem que constatar também quando acontece. O jogo do Gui para mim foi bem ruim. Como que o sistema defensivo que fez o Corinthians perder hoje, eu vou inocentar um pouco ele, mas é uma inocentada numa nota 2, que eu acho que tá até de muito bom tamanho pro jogo dele. Poderia ser bem menor, mas só não vou fazer isso porque, para mim, Gabriel Paulista, Hugo Bota, Kaká foram nomes, Charles, nomes que até prejudicaram mais o funcionamento do time. Cara, ficou isolado no campo de ataque, parece que ele não consegue participar do jogo, a mesma coisa que aconteceu contra a Ponte Preta. Concordo com você que ele errou todos os lances que ele teve a oportunidade. Tinha que ter dado algum jeito de finalizar essa bola que ele recebeu no segundo tempo. Ter escorregão dentro da área também. Ele tenta outro cruzamento também que não funciona. Com a bola no pé, ele não conseguiu funcionar hoje, o Gui Negão. Simplesmente não conseguiu. Me agradou muito mais defensivamente do que ofensivamente. Teve um bom carrinho no segundo tempo onde ele rouba uma bola. Teve outra no primeiro tempo também que ele consegue dar uma puxada de contra-ataque roubando a bola já no campo de defesa do Bragantino, chegando por trás do jogador adversário. Mas o cara que é o centroavante, segundo atacante que seja na posição que ele estava jogando, ele não pode se destacar mais pela ação defensiva do que ofensiva. E principalmente porque ofensivamente ele não rendeu absolutamente nada. Eu vou concordar com você na nota 2, muito por essa entrega que ele demonstrou nesse momento, porque eu também acho que tem outros jogadores que prejudicaram mais o Corinthians ao longo do jogo.
Mas o Gui, ele tem que ser... Eu acho que ele tem que ser melhor aproveitado e ele também tem que aproveitar melhor as oportunidades que ele tem. Se ele não tá participando do jogo, a bola não tá chegando nele, ele tem que achar alguma forma de participar. Sai um pouco mais da área, vem buscar jogo, toca na bola, fica aceso na partida. Eu tenho dificuldade de sentir o Gui ligado no jogo em muitos momentos, porque ele não aparece. Ele não encosta na bola. Se a gente for olhar hoje, eu duvido que o Gui Negão tenha tocado mais de 20 vezes na bola, por exemplo. Pedro Raul. Chegou o cara, pra mim, que vai ficar com a segunda pior nota da partida. Não dei uma nota pior pro Hugo, porque eu acho que o Pedro Raul foi até pior do que ele. Nota meio, não merece ficar junto com o Kaká, porque o Kaká foi inacreditável no jogo de hoje. Mas, cara, o Pedro Raul é um jogador, mais um, que é um jogador nulo. Ele não consegue fazer nada. Ele não ganha a bola pelo alto, ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue finalizar a bola no gol, ele não consegue dar um passe interessante, ele não consegue roubar uma bola no campo de ataque, fazer pressão, ele não consegue fazer nada, cara. E o Corinthians, nesse momento, ao que tudo indica, vai insistir ele pelo menos no campeonato estadual. Mais um jogador que, para nível de time grande, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, ele não serve. Pedro Raul é jogador de Goiás, é jogador de Ceará, com todo respeito a esses clubes. Mas ele tem que jogar em clubes onde, de fato, jogam por uma bola, jogam com um centroavante na frente, contra times que jogam mais abertos. Times que vão jogar contra o Corinthians, que realmente tem um sistema defensivo mais bem postado, entendendo a dificuldade que vai ter, o Pedro Raul não vai desenrolar nada. Só se for realmente um jogo onde os caras estão completamente entregues no campo de defesa e é bola pra dentro da área, chuveirinho o tempo todo. Nesse caso, o Pedro Raul consegue ser útil. Em qualquer outro tipo de jogo, ele não funciona e hoje, mais uma vez, ele foi terrível. Nota meio também pro Pedro Raul, junto com o Hugo. Não participou absolutamente em nada do jogo do Corinthians. Nas poucas oportunidades que teve, foi muito mal. E, cara, é indefensável. Não tem como defender o Pedro Raul. Você que vem aqui falar, mas é que temporada passada pelo Ceará... Não, cara, não dá. Não tem como defender. Não tem como defender. Se você minimamente já viu o Pedro Raul em clube grande, em clube pequeno, entende um pouco ali do não só de números, mas também de bola jogada dentro de campo, do que o cara faz dentro de campo, você sabe que o Pedro Raul não tem nível nenhum de permanecer no time do Corinthians. Nenhum. Dos que a gente falou aqui, a gente falou de Kaká, a gente falou de Charles... a gente falou de Hugo. O Pedro Raul, ele briga para ser o pior deles, tá? Pelo menos no Corinthians. Nota meio para ele, simplesmente desastroso. O Corinthians vem com 13 mudanças no intervalo. Eu vou começar falando do Mateuzinho, mais recuado. Que, cara, assim, não teve grande participação no jogo, mas claramente só de ter o Mateuzinho você já tem um preenchimento muito melhor na lateral do que com o Kaká, por exemplo. Defensivamente, o Corinthians chegou, voltou a oferecer perigo para o Bragantino, voltou a sofrer por esse lado, mas acredito que mais em momentos que o Mateuzinho estava atacando e estava fora da posição e o Kaká teve que fazer a cobertura do que o contrário, do que quando o Mateuzinho estava bem postado. Ofensivamente, ele conseguiu chegar 2 boas vezes no campo de ataque, inclusive uma que ele finaliza para o meio da área e o Yuri Alberto perde um gol inacreditável, debaixo da trave. Então, minimamente assim, conseguiu melhorar o time do Corinthians. Não vou dar uma nota muito alta, mas... sei lá, cara. Nota 4 aí pro Mateuzinho. Porque também não vejo como culpado de nenhum gol e deixou o Yuri na cara do gol, né? Nota 2,5. Pra mim tava sempre mal postado, não conseguiu participar bem do jogo, teve poucas oportunidades pelo lado direito onde ele realmente apareceu, conseguiu desenvolver uma jogada ou roubar uma bola, fechar um contra-ataque. O Mateuzinho não fez uma boa partida, apesar de que sim, ele criou uma boa oportunidade pro Corinthians, deixando o Yuri em uma condição perfeita uma boa condição de colocar a bola pra dentro do gol, e ele não conseguiu. Mas vou deixar o Mateuzinho com nota 2,5, porque pra mim também é uma partida decepcionante. Eu entendi que quando o Mateuzinho fosse entrar em campo, o Corinthians ia jogar bem pelo lado direito e ia ter essa dobradinha interessante, Dieguinho e Mateuzinho, e não aconteceu. Na sequência, me ajuda aí, quem que entra? Carrilho e Bidon. Começar pelo Carrilho, então, que acho que mais uma vez deixa a desejar, mais uma vez o Carrilho tecnicamente abaixo, conseguiu uma boa virada de jogo pro Mateuzinho, inclusive nesse mesmo lance onde ele consegue a chance pro Yuri Alberto, mas de resto ele não conseguiu criar nada, não conseguiu ajudar na saída de bola, conseguir uma velocidade, cair pelo lado direito, onde ele muitas vezes consegue fazer isso, que se a gente falou que pelo lado direito o Corinthians não conseguiu explorar, é bizarro, pô, porque você tem o Carrilho, que gosta muito de jogar por aquela beirada, o Mateuzinho, que é um lateral extremamente ofensivo, e o Dieguinho, que é um moleque muito liso, que gosta de cortar pra dentro. Na teoria, você tem 3 jogadores ali pra fazer uma trinca, pra fazer uma triangulação pelo lado direito, que seria perfeita, pro Corinthians realmente conseguir explorar o ataque do Bragantino. Isso não aconteceu em momento nenhum do jogo.
E eu acho que tem a ver com o Carrilho também. Todas as vezes que Mateuzinho e Dieguinho estavam na linha de fundo, criando uma jogada por ali, o Carrilho estava muito longe da jogada. É um jogador que se aproximando poderia ter sido muito importante para o Corinthians criar jogadas melhores. Nota 2 para o Carrilho, eu acho que mais uma vez bota mais uma na conta, mais uma partida ruim do Carrilho numa sequência muito grande pelo Corinthians. Não acho que entrou tão mal assim no jogo. Deu um ótimo lançamento Mateuzinho, um lançamento de cinema. Teve uma ótima bola também que ele deu pro Mateuzinho, um passe rasteiro e um contra-ataque do Corinthians que o Corinthians não conseguiu aproveitar. Mas preenchimento de espaço, marcação, o Carrilho entrega muito pouco hoje com a camisa do Corinthians. Vou fechar com nota 3. Para mim, em relação a Bahia e Charles, entrou melhor do que os dois. Ele, de fato, ele e o Bidon, depois já vou puxar nota para o Bidon. Os dois entraram e melhoraram o meio de campo do Corinthians, assim como o Mateuzinho melhorou a lateral direita do Corinthians. Mas não foi o suficiente para mudar nem perto o panorama da partida, nota 3 para o Carrilho. O Bidon já achei que entrou um pouco melhor, ditando um pouco mais o ritmo do jogo, aparecendo para jogar, deu um bom passe para o Guinegão dentro da área, que o Gui não conseguiu chegar, mas foi uma boa bola. Perdeu um lance ou outro, mas em um que ele perde ele consegue recuperar, inclusive era para ter sofrido a falta se o árbitro marcasse, porque foi sim falta. Eu acho que conseguiu dar uma dinâmica um pouco maior para esse time do Corinthians no segundo tempo. Vou deixar com 4,5. Melhorou o time, mas com exceção a esse passe para o Guinegão, não conseguiu efetivamente fazer nenhuma grande jogada. Alguma distribuição de um lado para o outro, principalmente aqui pro lado esquerdo com o Bidu, mas pouco também pro Bidon, mas não acho que entrou mal. Melhorou o time do Corinthians, mas também não fez... não foi uma entrada perfeita que melhorou pra cacete o time do Corinthians. Então vou deixar o Bidon com nota 4. Aí na sequência entre o Yuri e o Bidu. Começar pelo Bidu então, que como você mesmo falou, no primeiro lance ele já vai muito bem, ele rouba uma bola de cabeça no campo de ataque, parte aqui na lateral esquerda, deixa o Yuri em condições de finalizar, o Cleiton faz uma incrível defesa, é impressionante como o Cleiton só joga contra nós. Mas o Bidu tem essa jogada, ele tem uma ou outra participação ali também pelo lado esquerdo, onde ele tenta atacar a linha de fundo, mas não consegue efetivamente um bom cruzamento ou uma boa jogada de linha de fundo. É mais distribuição e ele tem uma boa chance no contra-ataque, onde ele é afobado, ele tenta fazer um gol do meio campo, que a bola passa bem longe. Mas eu acho que ele melhorou bastante, assim, com relação ao que estava o Hugo, e vou deixar o Bidu com nota 5. 4,5 pro Bidu também, ótimo cruzamento pro Yuri Alberto, fechou melhor o lado esquerdo, apareceu muitas vezes no ataque para tentar conciliar alguma jogada. Cara, nenhuma das entradas também, nossa, mudou da água pro vinho time do Corinthians, mas são jogadores que têm mais qualidade com a bola no pé. O Charles não faria o lançamento que o Carrilho fez. O Kaká não estaria no lugar que o Mateuzinho estava para finalizar a bola pro meio da área. O Pedro Raul e o Guinegão jogaram o primeiro tempo inteiro e depois o Gui ainda ficou por uma parte do segundo tempo e nenhum dos dois teve uma finalização na partida. O Yuri, mesmo errando uma de forma inacreditável, teve duas. Então, assim, o Bidu, um ótimo cruzamento. O Hugo não conseguiu chegar perto disso. São caras que só pela parte técnica já melhoram muito o time do Corinthians. Vou deixar 4,5 ali, mas... Cara, eu acho que talvez seja muito mais pelo combo deles serem jogadores melhores do que pelo que fizeram na partida, esses caras. Tava tão ruim que eles conseguiram, mesmo fazendo pouco, melhorar esse time do Corinthians dentro de campo. Então, 4,5 pro Bidu. Yuri Alberto teve 2 finalizações, uma que ele vai bem, antecipa a jogada, finaliza da forma correta, e o Cleiton faz uma grande defesa, e teve uma segunda que, pra mim, não tem como defender. Beleza, é difícil da gente falar muito sobre, porque não passou um replay, né? Também. Não passou um replay, isso é fato. Beleza que foi uma bola forte pra caramba do Mateuzinho, foi um tijolo, mas a gente tá falando de um cara dentro da pequena área, debaixo da trave, sem goleiro, e é um centroavante. E é um centroavante de 76 gols com a camisa do Corinthians. E é um cara que recebe ali por baixo 1 milhão e pouco, 2 milhões por mês. Esse Yuri Alberto, ele tem obrigação de fazer esse gol. Desculpa, não tem como defender. Pode ter um contexto ali diferente, não foi que nem o gol que o David perdeu com a camisa do Flamengo, que é o grande lance perdido que a gente sempre lembra, mas foi um gol muito perdido e que naquele momento poderia ajudar o Corinthians no jogo. Se eu não me engano, estava 2-0 para o Bragantino, não 3. Então o Corinthians poderia ter voltado na partida se o Roberto não perde o gol inacreditável. Tirando isso, as 2 finalizações, senti que correu bem mais que o Pedro Raul, fez um pouco mais de pressão, se movimentou, mas eu acho que nada muito... Cara, nada muito acima. Vou deixar com 2,5 o Yuri Alberto aí, só pela uma entrega a mais, porque o gol que ele perdeu é inacreditável. Nota 2. Fez certinho na finalização do primeiro lance, realmente é muito mérito do Cleiton. O segundo também acho que não dá pra perder, não pode. Não coloco tudo na conta dele, porque de fato foi uma pedrada do Mateuzinho, mas
não interessa. O centroavante naquele momento tem que fazer esse tipo de gol. Ele fez um assim contra o Mirassol. Um tijolaço do Vitinho pra dentro da área, ele de canhota coloca a bola pra dentro do gol. Hoje na perna boa ele não consegue e acabou afastando a bola de dentro da área. E ele ainda tem uma bola dominada na intermediária do campo de ataque do Bragantino, onde ele tenta um toque de calcanhar quando já estava 3-0 e perde a bola. Então me incomodou e nota 2 pro Yuri Alberto. Dorival Júnior. O Corinthians, eu já falei, não vou crucificar a escalação dele, porque eu acho que realmente nesse momento da temporada, começo ainda, e pensando que tem um clássico daqui 3 dias, é complicado de se escalar da forma correta. Mas ele tomou inúmeras decisões erradas ao longo da partida. Eu acho que dá para chiar assim, sobre uma escalação ou outra, como o caso da escalação de titular do Pedro Raul. O Hugo não tinha opção, o Kaká no lugar do Jacaré dá pra gente conversar sobre, mas também a manutenção de alguns jogadores a gente tem que discutir, cara. Por que saiu o Bahia e não o Charles no primeiro tempo? Por que o Hugo foi mantido até, sei lá, os 70 minutos de jogo? Por que o Yuri Alberto não entrou logo no intervalo? Por que o Bidu não entrou antes? Sabe? Por que o Carrilho entrou sendo que ele não, de fato, mudou o jogo? Tipo, o Carrilho não agregou grande coisa, cara. Conseguiu, de fato, esse bom lançamento que você falou em um ou outro passe, mas nada demais. E existe, sim, uma insistência do Dorival Júnior com coisas que, nesse momento, não estão funcionando. O Carrilho é uma delas. E ele sempre insiste. Ele coloca o Carrilho no intervalo como alguém que vai mudar o jogo. E não muda. Eu acho que o Dorival ele tem que começar a abrir os olhos para algumas coisas que o campo está falando para ele e tentar ser um pouco mais criativo nessas soluções. Porque hoje a gente viu um time do Corinthians que, do começo ao fim do jogo, taticamente não mudou. O que mudou realmente foi a saída do Kaká, que estava ali como um terceiro zagueiro / lateral direito, para entrar o Mateuzinho, mas taticamente o Corinthians insistiu do começo ao fim do jogo numa estratégia que não estava funcionando. Cara, eu acho que o Dorival ele pode brigar ali pelas piores notas. Vou deixar ele com nota 2. Cara, eu discordo muita coisa do Dorival no jogo de hoje. A escalação do Kaká e do Pedro Raul para mim são injustificáveis. Que fosse testar o Jacaré, que fosse colocar o Kaique no ataque, ou colocar mais um jogador de meio campo e passar o Vitinho para um segundo atacante, o Guinegão do centroavante, que fosse. As outras eu até entendo, a escalação do Hugo, a escalação do Charles, do Bahia, até entendo as faltas de opções que o Corinthians tem nesse momento. Mas essas duas, do Kaká e do Pedro Raul, eu acho injustificável. Mexe muito mal durante o jogo, principalmente mantendo o Kaká na partida, demorando para tirar o Hugo também. Concordo com você, assim, colocando jogadores que, como soluções que a gente sabe que não estão sendo e assim, se você usou esse jogo para preservar os titulares, para mim não faz muito sentido na minha cabeça você lançar eles aos leões todos no segundo tempo. Poderia ter colocado um Kaique da vida, algum outro moleque para ganhar um pouco mais de rodagem. Taticamente o Corinthians não funcionou, tomou de 3-0 para o Bragantino fora, foi um time apático, sem criatividade, mas, tirando tudo isso, eu não consigo excluir a bizarrice que é esse calendário e a bizarrice que é esse começo de temporada no futebol brasileiro. É bizarro, é lamentável, é esdrúxulo que esses caras estão fazendo. Não existe um time começar o ano tendo 5 dias de preparação e já iniciar no campeonato e depois enfrentar 3 adversários da primeira divisão no campeonato estadual, tendo que intercalar com o Campeonato Brasileiro, Supercopa e os caralho, não existe isso na minha cabeça. Então isso tem que ser levado em consideração. Porque o Dorival foi obrigado a poupar no jogo de hoje. Em muitas posições ele foi obrigado a usar. Ele foi obrigado a usar o Hugo, ele foi obrigado a usar o Charles, ele foi obrigado a usar uma porrada de jogador que não tem o nível de jogar no Corinthians. Então eu vou dar nota 3 pro Dorival, entendendo as circunstâncias, mas de fato, hoje ele voltou a errar bastante. Para mim, a estreia no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta é completamente elogiável. O time, a postura, o futebol jogado e o Dorival Júnior. E hoje, contra o Bragantino, ele fez o contrário. Foi mal, assim como o seu time, que combinou de uma derrota, apesar de todos os problemas, a derrota vexatória para o Bragantino. Então é isso, rapaziada. Segundo pós-jogo da temporada entregue, infelizmente já com a primeira derrota. Mas domingo tem Majestoso e a gente volta para, se Deus quiser, falar de mais uma vitória do Corinthians dentro de casa. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai Corinthians.